Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu se homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a liturgia do 32º domingo do tempo comum, e já estamos caminhando para o encerramento do ano litúrgico, que já acontece no próximo domingo, aonde nós iremos celebrar a festa de Cristo Rei do Universo. E fazermos o percurso do ano litúrgico não é somente uma programação anual de dias, semanas, meses e anos, mas ao mesmo tempo nós fazemos um itinerário, percorrendo os conteúdos da fé, e ao mesmo tempo o itinerário da fé que nos possibilita a nossa caminhada até chegarmos a uma finalidade última. E é por isso que o Evangelho de hoje, antecedendo já o último domingo do ano litúrgico, nós ouvimos um conteúdo escatológico. Então, o que é escatologia? A escatologia é aquele que diz sobre os fins dos tempos. E nós muitas vezes temos dificuldade de compreender esse conteúdo sobre o fim dos tempos, ou ao mesmo tempo nós temos medo, porque muitas pessoas e até muitas igrejas utilizam estes discursos da escatologia para passar medo nas pessoas, dizendo: olha, o mundo vai acabar, olha, Jesus vai voltar, e se você não for para a minha igreja e aceitar Jesus lá, você vai queimar no mármore do inferno. Já ouviram esse tipo de conversa? Né? É muito constante no nosso meio. E a escatologia e os conteúdos que falam sobre os fins dos tempos não têm esta finalidade de nos passar medo, para nos obrigar a uma conversão forçada por medo do inferno. Pelo contrário, os conteúdos que diz respeito à escatologia nos fala de uma esperança que brota no meio da tribulação, diante das
perseguições, diante das dificuldades, diante das provações, aqueles que estão no Senhor não desesperam, não desescabelam, não perdem a esperança, porque sabem em quem eles colocaram a sua confiança. E a liturgia da palavra vai girar em torno desta temática hoje. Então é importante nós compreendermos estes dados, esses elementos, para que de fato as leituras de hoje nos ajudem também na nossa caminhada. Então, a primeira leitura, vamos começar dela, foi retirada do livro do profeta Daniel. Então, olha como a Escritura vai nos trazer esta realidade. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Então nos fala de angústia, nos fala de tribulação. E qual era o contexto que o povo de Israel passava na época do profeta Daniel? Um tempo de muitas provações, um tempo de muitas perseguições, mas Deus manda o profeta dizer: o príncipe dos anjos, São Miguel arcanjo, vai levantar a frente com a sua espada para conduzir o seu povo, para proteger o seu povo, e este povo será salvo, e será reunidos todos aqueles que têm o seu nome escritos no livro. É muito interessante essa pedagogia da primeira leitura, porque nos fala de provação, nos fala de tribulação, mas nos fala também da ação de Deus por meio dos anjos, e ao mesmo tempo, Deus que reunirá os seus eleitos que estão com os seus nomes escritos no livro. Padre, diante desta simbologia bíblica, o que isso significa? Cada um de nós, quando somos batizados, quando recebemos a graça da filiação divina por meio do nosso batismo, o nosso nome é escrito onde? No livro da vida. Por isso que quando o Padre nos batiza, ele nos diz, primeiro repete o nosso nome: Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. José, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós seremos chamados pelo nosso nome de batismo, porque a partir do momento que nós recebemos essa graça, o nosso nome é escrito onde? No livro da vida, no livro de Deus. E é desejo deste mesmo Deus um dia reunir todos os seus filhos e filhas. Por isso, os batizados, os cristãos, os filhos e filhas de Deus devem aprender a passar pelas provações, pelas perseguições da vida, sem desanimar, colocando a sua esperança e a sua confiança em quem? No Senhor. Olha como está o contexto do nosso mundo. Lá nos Estados Unidos, aquele incêndio terrível. Quantas pessoas morreram, quantas cidades destruídas. Aí aqui nós olhamos para o Brasil, não é? Essa semana Minas Gerais, como que ficou lá, com as questões das chuvas, tantas pessoas sofrendo, outras até morreram afogadas. E aí olhando para o nosso contexto, nós corremos o risco de ver essas tribulações, essas dificuldades e falar: esse mundo está perdido, esse mundo já não tem mais jeito. Mas o cristão nunca olha as catástrofes, as tribulações, as provações com esta lente, neste viés, porque Jesus, no Evangelho de hoje, vai nos apresentar o itinerário da visão do cristão diante
destas situações. Então agora nós vamos para o evangelho de hoje. Retome aí o seu folheto, evangelho de hoje, capítulo 13 de São Marcos. Então vamos entender aonde Jesus estava. Jesus estava em Jerusalém, já preparando para a sua paixão. Depois vocês podem ler do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de Marcos, porque lá vocês encontrarão o relato da paixão do Senhor. Mas antes de Jesus morrer, ele deixa o seu discurso escatológico também, que diz respeito sobre os fins dos tempos. E agora nós vamos compreender, como a primeira leitura já nos disse, como o padre já acabou de explicar, qual é este conteúdo que Jesus está querendo trazer para nós. Então o evangelho de hoje pede de nós uma atenção especial, né? Apertar um pouquinho o tico e o teco para a compreensão, porque é um evangelho mais exigente. Mas é muito gostoso quando a gente vai mergulhando na palavra e vai entendendo o que ela está querendo nos dizer. Então vamos pegar aí o versículo 24 e o 25. Os dois primeiros versículos do evangelho. Acharam aí? Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. depois daqueles dias, Jesus disse, depois da grande tribulação. Quem aqui na igreja já passou ao menos uma tribulação na vida? Levante a mão só para o padre saber se tem alguém. Ah, que bom, não é só eu, podemos abaixar. Jesus nos fala de uma tribulação, que não é uma tribulação qualquer, mas que é uma grande tribulação. Aqui tem um adjetivo de intensidade, depois de uma grande tribulação. Olha como está a nossa realidade, não é de tribulação, não é de dor, de sofrimento, de catástrofes. Então, o final dos tempos, minha gente, não é uma realidade que vai acontecer daqui 200 anos, mas nós já estamos na grande tribulação. Olha a violência como está, olha as estruturas políticas e sociais do nosso país, não só do país, mas do planeta. Olha como está a destruição da natureza, o egoísmo que invade o coração de cada homem, de cada mulher, e que nos leva a destruir tudo. Então nós já estamos na grande tribulação, não precisamos mais ficar esperando, quando isso vai acontecer? Já está acontecendo. Esse é o primeiro ensinamento. Depois Jesus utiliza elementos do cosmos. Jesus fala do sol, Jesus fala da lua e Jesus fala das estrelas. Durante toda a antiguidade, os astros eram considerados como deuses. Então, muitos povos e culturas adoravam o deus Sol. Outras culturas já adoravam a lua como deus. E é interessante, se vocês lerem um pouquinho da história do Império Romano, o próprio imperador Augusto César se considerava o rei Sol. Porque qual é a função dos astros? Iluminar. Qual é a função do sol? Possibilitar a nós esse dia lindo que nós estamos vivendo hoje. E qual é a função da lua? Também é de iluminar. Ela não tem a mesma intensidade de luz do que o sol, mas quando nós temos aquela lua cheia, por mais que esteja à noite e escuro, a noite se torna o quê? Clara. Por que Jesus utiliza esses elementos? Por duas questões. Primeiro,
quem coloca a sua confiança no Deus Sol, ou na Lua, ou nos astros, precisam entender que eles vão passar. O Sol vai parar de brilhar. As estrelas vão cair do céu. A Lua, da mesma forma, não irá iluminar. Tem muitas pessoas que são fragilizadas na fé e adoram mexer com horóscopo. Já ouviram falar dessas pessoas? Não é? Que vão lá pesquisar para saber qual é o signo, como que está o meu astral hoje diante de Netuno, disso e daquilo. Vai passar, o sol vai parar de brilhar, a lua também, e as estrelas cairão do céu, para nos ensinar que nas grandes tribulações que nós passamos, nas grandes tribulações que a nossa cultura e o nosso tempo está sofrendo, nós precisamos colocar a nossa atenção e a nossa fé em quem? Em Jesus. Não mais dos astros, não mais do sol, não mais na lua, mas no Senhor, porque tudo isto irá passar. E a grande luz que nos ilumina, minha gente, é a luz de Jesus ressuscitado. Ele em Jerusalém vai morrer, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. E como que Jesus ressuscita, minha gente? Irradiando uma luz gloriosa, que é a luz da vida eterna, a luz do céu, não é? Tem uma música antiga que diz: deixa a luz do céu entrar, abra bem as portas do seu coração e deixe a luz do céu entrar. Então esta luz não é a luz do sol, mas esta luz do céu é a luz de Jesus ressuscitado. Então, se você é uma pessoa de fé fragilizada, que fica atrás de horóscopo, que fica atrás de superstições, querendo saber como vai ser a sua vida, ou querendo conquistar coisas, entenda que tudo isso irá passar e somente o Senhor vai permanecer. Então este é o primeiro ensinamento que o Evangelho de hoje precisa nos ensinar. Agora olhemos o que vai acontecer depois da grande tribulação. Vamos para o versículo 26. Retome aí o seu folheto. Versículo 26. Vamos ler juntos? Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então, diante da situação que vai acontecer, a grande tribulação, os astros que já não vão mais cumprir a sua função, quem aparece na cena? O Filho do Homem. Todas as vezes que o Evangelho cita Filho do Homem, o Evangelho está falando de quem? De quem que vocês acham? De Jesus. Um dos títulos de Jesus nos Evangelhos é o Filho do Homem. Então, diante do caos, da tribulação, dos astros que passam e que não cumprem mais a sua missão, quem aparece? Jesus. E Jesus aparece de que jeito? De uma maneira gloriosa. Olha como o Evangelho foi rico nos detalhes. Então vereis o Filho do Homem vindo onde? Nas nuvens. As nuvens nos remete para onde? Para o céu. O Filho do Homem, Jesus, que virá nos céus. E como que ele virá? Com poder e glória. Então, diante das grandes tribulações que nós passamos, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, os nossos olhares precisam estar elevados para onde? Para o céu, para o alto,
porque a tribulação tem como finalidade colocar os nossos olhares para onde? Para baixo. Não é assim? Quando eu estou passando por um grande problema, como que eu ando na rua? Cabisbaixo, cara fechada, às vezes triste. E Jesus nos ensina que diante da grande tribulação, os nossos olhares devem estar levados para o alto, para o céu, porque o Senhor virá de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Porque a nossa glória, a nossa luz, não está mais nos astros, nos falsos deuses, nas nossas superstições, que muitas vezes vêm diante da aflição da tribulação. Mas o movimento se torna contrário quando eu me converto pelo poder da palavra, porque na grande tribulação o meu olhar vai estar levantado para o alto, vai estar levantado para o céu, porque a tribulação está acontecendo, mas Jesus vence a tribulação, e Ele vem de que forma? Poderoso e glorioso. E é esta minha adesão a Ele, é este acreditar nele, que me dá a possibilidade de passar pela tribulação com os olhares para o alto, com a fé nele, com a confiança nele, para que eu também experimente da sua glória e do seu poder. Olha como o Evangelho é pedagógico para nós diante das situações que cada um experimenta no seu dia a dia. Jesus vem diante da tribulação, da catástrofe, de maneira poderosa e gloriosa, vindo dos céus, para nos dizer que a esperança do cristão, diante das tribulações, está em quem? Em Jesus. Entenderam? Então, se você passa por uma grande tribulação, se você se aflige com as tribulações do nosso tempo, com as dores e catástrofes, olha a pedagogia do Evangelho para nós no dia de hoje. Voltemos lá ao Evangelho. Vamos agora para o versículo 27. Olha o que diz o versículo 27. Vamos ler juntos? Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Agora volte lá na primeira leitura. Olha o que está escrito lá no versículo 1. Vamos pegar a última frase do versículo 1. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, todos que se acharem escritos no livro. Agora volta para o Evangelho. Olha lá o versículo 27. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. Tem alguma ligação? Tem toda. A primeira leitura está falando o que Jesus está dizendo no Evangelho. Então, Deus na sua glória, no seu poder, Jesus se manifestando de maneira poderosa e gloriosa, Ele quer fazer o quê? Reunir os seus eleitos. Quem pertence a este grupo dos eleitos de Deus? Quem são essas pessoas? Olha para quem está do seu lado. Fala, é você. Bate no seu peito e fala, sou eu. Nós somos os eleitos. Nós somos os escolhidos. E o nosso nome está escrito no livro de Deus, no livro da vida. E o Senhor quer fazer o que conosco? Nos reunir todos na sua glória e no seu poder. Vocês já viram a galinha de pintinho? Ela está lá com 5, 6 pintinhos. Quando chega alguém perto dos pintinhos, qual que é a reação da galinha?
vai em cima, não é? Bicando e batendo as asas, por quê? Porque ela não quer que os seus pintinhos sejam dispersados. Ela não quer que ninguém faça nenhum mal para os seus pintinhos. E qual é a forma que ela usa para isso? Uma forma de proteção, não é assim? E é interessante porque onde está a galinha também está todos os pintinhos ali ciscando junto com ela. Por que o padre está usando esse exemplo bobo do nosso cotidiano? Para que a gente transcenda e entenda as coisas grandes de Deus. Quando o Senhor virá na sua glória, Ele não quer te deixar para trás. E é por isso que a tribulação na sua vida não pode ser uma situação de desespero, de revolta, de questionamento e de abandono de Deus, porque muitas pessoas na dor e na tribulação questionam a Deus, duvidam da existência de Deus e muitas delas viram as costas e dizem: eu não acredito mais. Já ouviram isso? Já viram isso? E hoje o Evangelho quer nos ensinar um movimento contrário. Que se nós, na tribulação, diante das catástrofes e situações difíceis, permanecemos fiéis ao Senhor, no final, qual será a nossa recompensa? Seremos reunidos e levados por Ele, para onde? Para a sua glória. Para a glória do céu. Então o seu nome está escrito. O Senhor vai mandar os anjos, Miguel virá à frente, nos disse a primeira leitura, comandando a milícia celeste, para que todos os eleitos sejam reunidos diante do Senhor. Tem uma outra música antiga que diz: ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. O nosso pecado nos dispersou, fez com que nós nos perdêssemos pelos caminhos da vida, e Jesus, por meio da sua cruz, do seu sangue derramado, nos reuniu a todos, para que nós pudéssemos contemplar a glória e o poder de Deus. Agora, minha gente, no Evangelho, Jesus fala de uma parábola, a parábola da figueira. Vamos para o versículo 28 e o 29. Olha o que está escrito lá, no versículo 28 e o 29. Vamos ler juntos? Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Eu acredito que todos vocês que estão aqui já tiveram essa possibilidade de ter algumas plantas no quintal. Então, quando vai chegando o período das chuvas, qual é a nossa tendência? Podar as plantas, não é assim? Porque a partir do momento que elas estão podadas, vem o período da chuva, que rega aquela planta com mais frequência, e o que vai possibilitar aquela planta? Crescer mais, produzir mais, e também ter novos ramos, né? Eu fiz isso há mais ou menos umas 3 semanas atrás, lá na casa paroquial, e agora, depois das chuvas, tudo brotando. Por que Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira? Para nos dizer que o tempo está próximo, que é necessário as podas, para que nós concentremos a nossa seiva na raiz, porque quando chega o período da chuva, esta seiva que está ali muito forte, é distribuída por toda a planta, e ela tem o poder de crescer e de fortalecer. É isso que acontece com a planta quando ela é podada. Quando você corta os seus galhos,
A seiva dela vai concentrar onde? Na raiz. Depois que ela é podada, a seiva concentrada na raiz, com as chuvas, o que a própria planta faz? Manda essa seiva para os galhos. E como a seiva está muito forte, isso gera o que, minha gente? O crescimento e o fortalecimento da planta. Então Jesus fala da figueira e da sua poda, para quê? Para que nós compreendamos um conteúdo de fé. Nós não gostamos de ser podados, nós não gostamos de ser corrigidos, nós temos dificuldade de lidar com as nossas falhas, porque nós estamos vivendo uma cultura onde eu sou o protagonista da minha história, e quem discorda do meu pensamento ou da minha conduta, saia da minha vida. Ou se eu tomo essa decisão, sou eu que saio da vida da pessoa. E é interessante que isso daí também é transferido para a vivência da fé. Porque a partir do momento que eu não concordo com o fulano que está lá na igreja, eu saio da igreja. A partir do momento que eu não me identifico com o padre, eu nunca mais vou à missa. Uma fé que está fragmentada, uma fé que está fragilizada, porque coloca a sua confiança onde? No que faz ou nas pessoas. E hoje o Evangelho vem nos dizer que a nossa raiz é Cristo. Nós precisamos estar enraizados nele, porque a partir do momento que acontecem as podas, que nós passamos pelas tribulações também no campo da fé, a concentração da seiva vai para onde? Para a raiz. E se a raiz é Cristo, vento, chuva, tempestade, vai ter o poder de derrubar esta aroeira? Não, porque a sua raiz está sedimentada, está edificada. Por que hoje nós caímos com tanta frequência? Diante dos vícios, da tentação, da cachaça, da televisão, de uma vida desregrada, porque nós não estamos enraizados em Cristo. Então qualquer tentação, qualquer provação, qualquer tribulação, qualquer proposta prazerosa que vai tentar saciar o meu coração, eu sou levado por estes ventos. E hoje nós precisamos aprender com a parábola da figueira, passarmos pelas podas, enfrentarmos as tribulações, porque a partir do momento que Deus, do alto, manda a água viva do Espírito, o que acontece com a figueira? Ela começa a brotar. Então, se você tem sido uma árvore seca, sem raízes, oca por dentro, peça ao Senhor esta graça, de estar enraizado nele, de passar pelas podas, porque vai ser bom, porque vai me ajudar a crescer, e ao mesmo tempo, desejar alcançar um dia a glória e o poder de Deus. Mas Jesus não termina o Evangelho por aqui, ele continua dizendo: em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Padre, mas quando vai ser a volta de Jesus? Alguém sabe? Não. Somente o Pai, diz Jesus no final do Evangelho. Diante da incerteza de quando será, o que eu preciso fazer? Viver na certeza do hoje. Diante da incerteza de quando será, o que eu preciso fazer? Viver a certeza do hoje. Porque Jesus vai trazer uma primícia de fé, que está lá no versículo 31. Olha aí o que Jesus disse no versículo 31. Vamos ler esse versículo bem forte? O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não passarão. Mais uma vez. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar. O sol vai parar de iluminar. A lua também. As estrelas vão cair do céu. O céu e a terra passarão, para nos ensinar o seguinte: que tudo isso é provisório, é passageiro. Irão passar os céus e a terra. E por que Jesus precisa falar para nós isso hoje de novo? Porque nós estamos vivendo num tempo como que se as coisas deste mundo fossem eternas. Nós vivemos num contexto onde as pessoas lidam, seja no trabalho, na sociedade, na igreja, na família, como se elas fossem eternas, e como se as coisas deste mundo também fossem eternas. E hoje Jesus está nos dizendo: tudo vai passar, até o céu e a terra, mas uma coisa vai permanecer. O que vai permanecer? A palavra dele. Quem é a palavra de Deus? Jesus. No princípio existia a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E na sua vida, o que vai permanecer? Aquilo que você edificou, construiu na sua relação com Jesus. Eu sempre tenho dito aqui na paróquia: todos nós nascemos carregados e morremos e vamos ser carregados. Não é assim? A criança, quando nasce, vai para o colo da mãe, tem que ser carregada, alimentada. Depois, quando a gente morre, alguém vai carregar o nosso caixão até lá, a sepultura. Tudo vai passar. O que vai permanecer vai ser aquilo que você edificou na sua relação com Cristo, que é a palavra do Pai. Mas o nosso contexto, a nossa cultura, está nos ensinando o seguinte: o que você tem hoje não vai passar, e as coisas de Jesus passará. Então, o dia que você ter tempo de ir à missa, ótimo. O dia que você não tem, ótimo também, porque Jesus vai passar. Então você não precisa ir à missa todos os domingos. O dia que você tem tempo para rezar, ótimo. O dia que a sua vida está muito corrida e você não reza, não tem problema não, porque ele vai passar, mas o seu trabalho vai permanecer, as suas posses vai permanecer, os seus bens vão estar sempre com você. Então ele é secundário, o dia que dá. É ou não é assim a nossa dinâmica? Infelizmente é assim. Pegamos o que é secundário, o que é transitório, o que é passageiro, e colocamos como o que é eterno. E tomamos o que é eterno e colocamos como provisório e passageiro. Por isso que o mundo está esse caos. Por isso que nós estamos na grande tribulação, porque as pessoas inverteram aquilo que pertence à sua antropologia, à sua gênesis, à sua origem como pessoa. E todos nós precisamos de uma palavra para orientar a nossa vida. Todos nós precisamos de uma palavra para nos orientar na vida. E a partir do momento que eu não me agarro à palavra do Pai, que é o Filho, as outras palavras vão ditando o que eu tenho que fazer na minha vida. A partir do momento que eu não me disponho a abrir o meu coração para escutar esta palavra do Pai, que é o Filho, aí quais são as palavras que orientam a minha vida e as minhas escolhas? A palavra do Zap Zap, do Facebook, da novela, da televisão, da minha vizinha, das minhas amigas, do meu companheiro de trabalho, porque isso é antropológico. Nós precisamos de uma palavra que oriente a nossa vida.
Isso é muito interessante na relação da família, entre os pais e os filhos. Às vezes, quando os filhos estão passando por alguma dificuldade, ou tem que fazer uma escolha importante, muitos deles não vêm perguntar para o pai e para a mãe o que eles acham. Ou às vezes o filho nem precisa perguntar, a mãe e o pai vendo, já vai chamar: meu filho, olha, você vai precisar fazer essa escolha, então, olha, eu acho que é melhor assim. Nós não experimentamos essa realidade na nossa dimensão familiar? Experimentamos. Isso é importante para nós? É. Porque a partir do momento que eu ouço o conselho do meu pai e da minha mãe, que são pessoas mais experientes, mais vividas, eu tomo coragem de segurar a decisão que eu vou tomar. Não é assim? Então hoje, Jesus está falando para você, que tudo na sua vida vai passar, mas que a palavra dele é a única coisa que vai permanecer. Então você precisa dessa palavra todos os dias. Diante da tribulação, diante das dificuldades, diante das situações adversas que você enfrenta, porque elas também vão passar. Nenhum sofrimento é eterno. Jesus ficou pregado na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde, depois tiraram o corpo dele. Até o sofrimento, minha gente, é passageiro, um dia ele vai acabar. Então o que vai permanecer? A palavra, é o Cristo. E hoje nós devemos pedir essa graça, diante da dureza do nosso coração, diante da dificuldade de compreender isso, diante da escolha que cada um tem que fazer, de entender que o Senhor é a nossa essência, Ele precisa ser o primeiro na fileira da nossa vida, porque tudo vai passar, somente Ele vai permanecer. Então, diante da cultura do provisório, não é? Do momentâneo, do passageiro, porque hoje nós vivemos assim, andando porque a fila está andando, não é? Eu estou ali com aquela pessoa até o momento que ela está me oferecendo alguma coisa em troca, eu me decepcionei com ela, joga fora no lixo e vou atrás de outro. Vivemos essas relações provisórias, descartáveis, mas isso não sacia o nosso coração, porque nós almejamos o que é eterno, nós ansiamos daquilo que é para sempre, e é por isso que Jesus tem a vida eterna para nos oferecer. Porque a vida eterna é de que jeito, minha gente? É momentânea? É passageira? Não, a vida eterna é eterna, é para sempre. Porque nós temos ânsia do que é eterno, do que é para sempre. E hoje, você pode eternizar o que é momentâneo por meio da palavra. Nossa, isso é maravilhoso! Por meio de Cristo, que é a palavra do Pai, eu eternizo o que é momentâneo e passageiro. Posso dar um exemplo? De repente você é pai e mãe, está com seus filhos, que moram ainda na sua casa. Um dia vai passar, porque eles vão crescer e vão embora da sua casa. Então aquele tempo é passageiro, momentâneo. Mas se a palavra é o centro da sua vida, o centro da sua casa, das suas relações e da sua família, aquele tempo que você, como pai e mãe, tem a graça de ter os seus filhos dentro da sua casa, vai se tornar eterno, porque vai marcar a sua vida e vai marcar a vida deles. Tudo passará, só a palavra permanecerá. E aqueles que se alimentam da palavra, que se embebedam da palavra, que permitem com que esta palavra seja o centro da sua vida, eterniza o que é momentâneo e passageiro. Precisa de mais alguma coisa? Tudo aqui, ó. Basta você crer. Então vamos encerrar esta homilia pedindo isso. Feche seus olhos agora
E se você passa por uma grande tribulação, lembre da situação das pessoas. Se você é uma pessoa supersticiosa, que fica atrás de horóscopos, atrás de tarô, de cor de roupa, de arruda atrás da orelha, entenda que o sol vai parar de brilhar, a lua vai se escurecer e as estrelas cairão do céu. Se você no seu cotidiano colocou as coisas de Deus como superficiais e relativas na sua vida, para que as situações momentâneas se tornassem eternas, peça ao Senhor nesta manhã a graça da conversão, para que a palavra dele se torne o centro da sua vida. Pode ser que o Senhor precisa te podar como podou a figueira, e a planta, quando é podada, ela chora, sai aquele betume, aquele caldo no caule dela, porque ela está sendo cortada. E pode ser que você não aceita suas podas, e prefere ficar na dor e no sofrimento, do que concentrar a sua raiz em Cristo, porque você não está enraizada em Cristo. E a planta que não tem raiz, na poda ela morre, na dificuldade, na dor e no sofrimento ela morre. E não é isso que Deus quer para você, porque você é eleito, porque você é escolhida, porque o seu nome está escrito no livro de Deus. E quando Ele voltar, com o seu poder e a sua glória, os anjos dele irão reunir todos nós, porque nós somos o povo escolhido, nós somos o povo eleito, nós pertencemos à geração dos escolhidos de Deus. E hoje Ele te diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Põe a sua mão no seu coração e repete isso com você: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então peça ao Senhor para que as outras coisas passem na sua vida, mas que a palavra permaneça, que ela seja o centro, que ela seja o norte, que ela seja a sua força e o seu sustento. Senhor Jesus, nós somos o teu povo, nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos, Senhor, e nós estamos aqui porque nós cremos em Ti, porque nós cremos na Tua palavra, e não permitiremos que o Senhor passe por nossas vidas, mas o nosso desejo é que o Senhor permaneça. Nós não queremos, Jesus, que o Senhor passe, mas nós queremos que o Senhor permaneça. Venha, Senhor, com o teu poder, venha, Senhor, com a tua glória, e nos dê esta graça de sermos transformados pelo poder da tua palavra. Espírito, enche a minha
Vamos cantar novamente essa estrofe pedindo ao Espírito Santo: Espírito, enche a minha vida. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, se você crê, se você quer o Espírito Santo, peça: enche a minha vida. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, Pois de ti eu quero pois ser. de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar Louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração Eu quero derramar diante do teu altar. Então agora nós vamos ficar de pé. E o que é que nós acabamos de cantar? As minhas mãos eu quero elevar, eu quero estender. Para onde? Para o céu. Aonde Jesus virá? Das nuvens do alto do céu. Então quando a vida estiver difícil, o que é que eu tenho que fazer? Estender os braços. Para onde? Para o céu. E fazer o quê? Pedir: Senhor, eu quero te adorar, eu quero que a tua palavra seja o centro da minha vida, eu quero que o teu Espírito me oriente. Então agora peça essa graça que vem do céu, com os seus braços para o alto, diante daquilo que você precisa na sua vida, na sua família, no seu trabalho, diante das suas buscas, das suas dores, diante das suas alegrias, diante também das suas frustrações. Peça ao Espírito Santo: enche a minha vida, Espírito de Deus, enche o meu coração, transforme a minha família. Olhe por aqueles que estão doentes, olhe por aqueles que estão distantes de ti. Olhe para mim, Jesus, que tantas vezes também sofro e padeço, Senhor. E nesta manhã eu quero a graça do teu Espírito sendo derramada sobre a minha vida, sobre o meu coração, porque eu não quero sair daqui, Jesus, como eu entrei, mas eu quero sair daqui abastecido pela tua graça, porque eu sou escolhido, porque eu sou amado, porque eu sou eleito. E hoje, Senhor, eu quero receber a tua graça e o teu poder. Peça, porque todo aquele que pede alcança, porque todo aquele que bate será aberto, porque todo aquele que crê será concedido. Então nós vamos encerrar cantando essa música novamente, selando a graça do Espírito sobre nós. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Pode ser melhor para o Senhor. Mais uma vez: Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. as minhas mãos eu quero levantar, estenda para o alto. As minhas mãos eu quero levantar, E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do
agora com as suas mãos estendidas para o altar, entregue tudo o que você pediu do alto, deposite aqui. Fala: Senhor, eu quero te entregar o meu coração, o meu desejo de conversão. Quero que a tua palavra permaneça. Quero que o Senhor me pode quando eu preciso. Quero que o Senhor me dê a graça de viver a cada dia naquilo que é eterno, naquilo que é para sempre. Quero viver sempre diante do teu altar, diante do teu altar, Senhor. Eu deposito a minha vida,